Entendendo a Bíblia em boa companhia, um sinistro cântico de amor. Cânticos sinistros às vezes aparecem melodias tétricas, mas aqui é um convite especial de amor. Nós estamos diante de um grande profeta, um grande poeta que traduziu o cântico de Deus para o seu povo. Eu e você estamos sendo convidados, instigados, insistidos com melodiosos cânticos de amor para estarmos com Deus, para nos desviarmos dos maus caminhos e darmos bons frutos como Jesus fez na terra, porque nós somos feitos à sua imagem e semelhança, também daremos frutos como os que ele deu. Assim seremos conhecidos. Jesus mesmo disse: pelos seus frutos os conhecereis. Quais os frutos que você produz? Aproveitáveis ou uvas amargas, uvas azedas, imprestáveis? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos que nos concedes dia a dia e pelos ensinamentos que nos trazes pela tua santa palavra para nos transformar em melhores seres a cada momento e sermos mais úteis neste mundo e termos o gozo da felicidade, da tua proteção e das tuas bênçãos aqui. É o que eu desejo para todos que estão ouvindo, para que eles possam multiplicar as bênçãos nas suas vidas e também nas vidas das pessoas que os amam e os cercam. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos constantemente sendo convidados, mais que isso, instigados por Deus, e ele chega ao ponto de dizer: o que mais eu preciso fazer? É o verso que vamos ler daqui a pouquinho. O que mais eu preciso fazer? E conta Isaías, numa forma poética, um cântico sinistro que está registrado em Isaías capítulo 5. E leio o verso 1. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Vamos parar por aqui e vamos pincelar o tema geral da lição para depois retornarmos a esse texto maravilhoso. A lição nos traz que o tema do cântico é o amor de Deus. Revelou-o como motivação para o seu povo, para mim e para você. Esse cântico está, portanto, para nos motivar, para nos fazer enxergar a nossa real missão. Em vez de produzirmos uvas bravas, coisas estragadas, nós temos que produzir um bom suco, uma boa uva, uma uva doce e agradável. Isso nos remete a várias histórias da Bíblia, inclusive da figueira, que Jesus amaldiçoou porque trazia maus frutos, e a história de Davi com a vide e dos reis que estavam ali diante das suas videiras férteis, cobiçando muitas vezes a videira dos próximos. Pois vemos então que o perdão está registrado por Pedro, numa forma que também se aplica a essa parábola. Não nos deixará no caminho que escolhermos estar. Jesus está constantemente nos instigando a tomar o bom caminho, mas ao mesmo tempo que ele tira as pedras e dá proteção e bênçãos, ele também nos convida, insiste para que nós sigamos nos seus princípios. Apocalipse 22:11 nos deixará no caminho em que escolhermos ir. É a liberdade de escolha. Depois nós vemos então se rejeitarmos os apelos de Deus, em Mateus capítulo 12, 31 e 32, a consequência final é irreversível. Você tem uma vida só e deve usufruir das bênçãos que o Pai traz para você nesta oportunidade que Ele está dando. Porque em Hebreus 6, 4 a 6, afastar-se de Cristo é muito perigoso. Uma chance perdida, uma vida perdida, um lagar totalmente desperdiçado. Mas voltemos ao texto da canção da vinha, a canção sinistra, misteriosa de Deus para mim e para você. Ele cavou a terra, o agricultor, naquela encosta da colina fértil. Qual é o melhor lugar para plantar uvas? Aqui no Rio Grande do Sul, conhecendo a Serra Gaúcha, as colinas, as montanhas, aquelas encostas são as partes mais férteis e as preferidas pelas videiras, onde elas se desenvolvem melhor. Ali existe o magnésio, existe todos os sais que elas necessitam para produzir uvas doces. Portanto, o local onde nós estamos é o apropriado para o nosso pleno desenvolvimento. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Então, nós somos um povo eleito de Deus, somos as melhores videiras. A encosta, as bênçãos que estão aqui no verso 2,
Veja a torre de proteção. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também um tanque de prensar uvas. A torre de sentinela para quê? Para evitar os ladrões, as raposinhas, conforme diz a Bíblia, que penetram. Cuidemos das raposinhas, porque as grandes todo mundo enxerga. Os pequenos pecados, as pequenas tentações são as que minam, porque o sentinela que está na torre não as enxerga. Mas os animais grandes, os grandes pecados, desses nós fugimos facilmente, porque grita aos nossos ouvidos. O Espírito Santo nos choca com eles. Matar, assassinar, nossa, isso nos afasta completamente. Temos objeção a esses pecados. Mas o pecadinho, esse nós cultivamos. E aqui Jesus está falando, através do profeta Isaías, cuidado com as raposinhas. Olha a sentinela, ele construiu a proteção. Deus está nos dando todo o campo de proteção. O Espírito Santo, a torre, está na torre nos avisando. Este é o caminho, andai por ele. Ele cavou, construiu a sentinela e também um tanque de prensar uvas. Por quê? Porque esperava que nós produzíssemos bons frutos e dessemos o suco adequado para alimentar as nações. No entanto, olha o que acontece. Eu esperava que uvas boas, mas só deu uvas azedas. Nós não produzimos os frutos do Espírito. Nós fomos, sim, videiras, mas nós não estamos ligados ao tronco principal, a videira verdadeira que é Jesus Cristo. E então passamos a produzir enxertias. Somos frutos de enxertias de Satanás que plantou na nossa local de fonte a falsa doutrina, as falsos ensinos, os falsos profetas, os pastores, os lobos vestidos de ovelha, os ensinamentos equivocados sobre a Bíblia, sem a guia do Espírito Santo. Nós temos que fincar a nossa palavra, o nosso ensinamento aqui, ó, na palavra de Deus, não no ensino dos homens que distorcem a palavra de Deus. Nós devemos cada momento comparar texto a texto para não termos pretexto de desconfiar da palavra de Deus ou de descumpri-la, o que é pior ainda. Graça, veja lá o verso 4 do capítulo 5. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? O que mais Jesus fez? Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Quando nós distorcemos a imagem, pervertendo-nos à imagem do mal, então ele vem e nos traz a redenção pela sua morte e por seu sacrifício. E nos dá o Espírito Santo, o Consolador, não nos deixou órfãos. Ele nos grita aos ouvidos as coisas, o caminho onde que devemos andar. O que mais ele pode fazer para salvar essa vinha? Nós somos a vinha de Jesus, nós somos a vinha de Deus na terra. Pois eu lhes digo que vou fazer com minha vinha. Ai, gente, que dó, que tristeza. Veja só, ele cercou de proteção e de bênçãos, mas nós o rejeitamos. Então, pois eu lhes digo que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. O que quer dizer isso? A proteção que Deus colocou em torno daqueles que rebeldemente se colocam contra os reclamos de Deus aos nossos ouvidos. Estas proteções são tiradas e eles são entregues a Satanás, como diziam os apóstolos, entrega a Satanás. E essas pessoas então são completamente depravadas, produzindo os piores frutos. Não que eles não produzem, a palavra aqui não diz que eles não produziam frutos, pelo contrário, produziam, até podiam encantar os olhos, mas ao tocar era só azeda. É a aparência do bem, mas o fruto nada tem a ver com Jesus, a sua doçura, o seu amor, aquele ser que viveu para mim, para você, para os outros, não para ele mesmo. Ele se entregou. Mas continua. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada, não há mais cuidado de Deus para com essas pessoas, elas são entregues completamente a seus caprichos, às suas paixões, e produzem apenas cardos e abrolhos, espinhos. É um pasto inútil para ser pastado pelas feras, pelos animais, nada de proveito aos homens. Então aqui nós vemos que o terreno baldio não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenei às nuvens que não derramem chuva sobre elas, não terão mais as bênçãos espirituais, podem até prosperar, produzir frutos encantadores nessa terra.
mas a sua essência é egoísta, vivem para si, sugando o próximo, explorando o próximo, e isso nos traduz a imagem do mal, e não aquele que nos fez semelhantes a ele, todos irmãos, todos uns semelhantes aos outros. Como poderíamos nós explorar o Filho de Deus, o irmão de Jesus, o nosso irmão? Como nós podemos conviver com essa consciência culpada? Pois não derramem chuva sobre ela, não haverá bênçãos. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, os homens de Judá, você, eu. A nossa nação, aos povo eleito de Deus, é a sua vinha. É para eles que ele está falando, não para as raposinhas, não para os ladrões, não para os animais que vêm pastar, mas para aqueles que querem produzir boas uvas. Ó nação de Israel, homens de Judá, são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Somos responsáveis pelos gritos de aflição daquelas pessoas que estão clamando a Deus pelas aflições que os homens produzem aqui na terra. Muitas vezes eu estou produzindo gritos de aflição. As pessoas estão clamando ou reclamando a Deus, pedindo a Deus misericórdia pelos meus atos, para que parem de sofrer pela minha perseguição. Mas muitas vezes eu sou responsável apenas por ouvir os gritos e não atender. Outras pessoas sofrendo, fazendo sofrer, e eu passo como o samaritano que passou e atendeu, ou passo como o sacerdote que passou de largo e não atendeu aquele que estava necessitado. Qual é a verdadeira identidade do cristão? Seria ele um passante por esta vida sem produzir nada em favor dos seus semelhantes, ainda que estejam sofrendo em silêncio? É nosso dever buscar e acalmar e atingir com acalento do colo de Deus nos nossos braços o nosso semelhante. Nós precisamos ser os braços de Deus, os olhos de Jesus, a boca de Jesus a abençoar, as mãos de Jesus a curar, a mão de Jesus a repartir o pão. Essa é a missão do cristão. Nós não podemos produzir outros frutos senão aqueles que Cristo produziu. E mais a mais, nós temos bênçãos e proteção na nossa jornada. 2 Samuel capítulo 1, verso 13, nos conta a história de Davi, a triste episódio onde ele é condenado, sim, condenado por tomar a mulher. E ali, então, nós temos essa lição, capítulo de 1 Samuel, onde Davi é repreendido por Natã. Natã, profeta de Deus, é levado para repreender aquele homem que tinha tudo, muitas mulheres, o reino todo. Naquele tempo era comum ter muitas mulheres. E aqui o que acontecia, então, Natã chegar, Davi disse: dois homens viviam numa cidade. Um era rico, o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. E assim ele vai fazendo a figuração daquele homem rico que tinha muitas ovelhas, chegou em casa e com fome pegou a ovelha, única ovelha, aquela ovelhinha que foi criada no colo, com todo amor, com todo carinho, comia do pão do dono, junto à mesa, dentro de casa, toda a proteção, a única ovelhinha. Sim, Natã adverte de que ele havia roubado a esposa de outro e ali então ele estava agora sofrendo a condenação. Que consequências desastrosas! A sua casa será constantemente seguida de violência. A espada do Senhor alcançou a consequência do pecado. O perdão veio, você não morrerá. Mas seus filhos, o seu filho fruto do pecado, esse morrerá. Outros filhos você terá, inclusive Jesus veio da descendência de Davi, mostrando que até 3 ou 4 gerações somos perturbados por Satanás, mas que Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Por isso temos que persistir no caminho e nunca se afastar dos caminhos de Deus. As consequências de se afastar podem ser tenebrosas. Estamos indo para a conclusão do nosso programa, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Se você assistiu 5 minutos Vem e Entende, que foi ao ar às 8 horas, resumindo essa programação, também tirará proveito dessas maravilhosas lições ali trazidas pela Palavra de Deus. Mateus capítulo 12, verso 30. Não quebrará caniço, aliás, desculpe, 30 na próxima.
Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. De que lado você está, com quem você caminha? Você está caminhando juntando ou espalhando as coisas? Você contribui para o bem ou você dize-me com quem tu andas e direi quem és, e as pessoas descobrem o pior do mundo em você? Veja o que é que Deus espera que sejam os nossos frutos, que está registrado em 1 João capítulo 4, verso 8. Aqui a verdadeira essência do cristão: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em vez de criticar, de não atender, nós temos que amar e falar do amor de Deus. Deus é amor e sem Ele nada do que foi feito se fez. Como poderíamos nós esperar bênçãos dos céus se não agirmos como pessoas que abençoam aos outros? Segundo Pedro 3:9. Segundo Pedro 3:9 vai nos dizer que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É hora de nós enxergarmos a realidade e virmos ao arrependimento para que nós possamos produzir os bons frutos. Apocalipse 22, 11 e 12. Leio também o 10. Então me disse: não cele as palavras do profeta desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundície, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Que maravilha! Você escolhe hoje a quem servir. Santifica-te. Te coloque na influência do Espírito Santo, no poder do Evangelho, para que você também possa produzir frutos. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o princípio e o fim. Este que é o primeiro, o princípio e o fim, não retarda sua promessa. Pelo contrário, por amor a mim, Ele está esperando esse aprimoramento para que possamos todos ser, sim, filhos de Deus na caminhada rumo aos céus. Você acabou de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia? Eu peço que você ore pela nossa programação para que Deus possa dirigir os nossos passos na palavra de Deus. Que nós possamos compreender a cada momento a nossa missão aqui na Terra e sermos mais semelhantes a Ele. Curta, compartilhe e assim cumprimos o ide pregar o Evangelho a todo mundo. Você compartilhando, seguindo a programação, nós vamos estender as bênçãos ao mundo, agindo. E também não perca 5 minutos vem, entende, que vai ao ar às 8 horas. É um programa bem resumidinho para quem está com pressa. Depois assiste com calma, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Que Deus abençoe muito a você, que você produza os melhores frutos dessa terra, que as pessoas reconheçam em você Jesus Cristo a distribuir bênçãos. Que Deus te abençoe.